Boa noite. Meu nome é Esther, professora de Biologia. Essa é a segunda aula de suporte da disciplina Imunologia do CEDES. Nessa aula, eu vou falar sobre umas coisas muito importantes. Por exemplo, onde são produzidas as células, a diferença entre as células B, T, NK. Também vou falar um pouquinho sobre imunoglobulinas. Na semana passada eu não consegui mostrar os desenhos claramente e hoje eu vou mostrar detalhadamente cada desenho. Por quê? Na P1 será necessário pedir, eles costumam pedir que vocês desenhem. Então, vou mostrar a justificativa e como se aplica cada imunoglobulina e o desenho correspondente a cada um deles, tá bom? Uau! Vou compartilhar a tela com vocês aqui para vocês verem o que eu estou lendo. Pronto, espero que vocês consigam ler. Importante, todas as células do corpo são produzidas em alguns órgãos específicos. Porém, todas as células sanguíneas são produzidas na medula óssea, salvo a situação específica. Quando o bebezinho está em formação, o sangue e as células sanguíneas são produzidas no fígado, só em fetos, até 3 meses de idade. Após 3 meses, já se inicia a produção, o crescimento, né, dos ossos e já inicia a medula, tá? Já dentro do osso já começa a ter espaço suficiente para desenvolvimento da medula. Eu estou destacando aqui alguns desenhos. Essa apostila foi produzida pela UFSC para dar aula de imunologia. Depois eu vou mandar referência para vocês no célula-tronco hematopoética. Olha só, célula-tronco hematopoética são células que são produzidas na medula óssea e elas podem se transformar em qualquer outro tecido. Lembra como fala célula-tronco embrionária e célula-tronco adulta? Não existe célula-tronco adulta. O que acontece é que vou explicar. A célula-tronco embrionária é quando o bebê, quando o óvulo é fecundado, começam a ocorrer divisões celulares. Até 3 dias, todas aquelas células podem gerar qualquer outro órgão. Só que tem uma ressalva nessa história aí. Essa célula não se sabe qual órgão ela vai ser gerada, porque não se formou a mórula. Quando vocês estudaram zoologia, também tem a formação do embrião. Antes da formação da mórula, não há diferenciação quanto à função de cada célula. Ou seja, a função em que a localização em que aquela célula vai gerar o tecido. No máximo, até 3 dias após a fecundação, aquela célula é totipotente. O que é totipotente? É uma célula que pode dar origem a qualquer tipo de tecido. Há um risco de usar esse tipo de célula em tratamento, porque você pode, por exemplo, tentar fazer uma regeneração de uma lesão medular com uma célula totipotente e após algum tempo aquela célula se tornar uma célula óssea, ou um cabelo, ou o sistema nervoso, que é o que deve, né? Ou uma célula muscular, uma célula do olho, entendeu? É um risco. Porém, existem tratamentos de regeneração. Você treina aquela célula para que ela receba estímulo externo e ela se habilite para se transformar ou amadurecer naquilo que você precisa. Porém, existem as células pluripotentes. São células que
tem a tendência de se transformar em qualquer outra célula, porém, no caso das células retiradas da medula óssea, elas se transformam em células sanguíneas. Ela já tem um direcionamento para onde ela vai seguir e não pode mudar dessa estrutura. Olha só, dentro da célula da medula óssea, são produzidas células troncos hematopoéticos, ou seja, hematopoéticos são células do sangue, que vão se transformar em qualquer outro tipo de célula sanguínea. Progenitor linfóide. Progenitor linfóide são células que vão dar origem aos linfócitos B, T e células NK. Células NK são células natural killer. São células também treinadas para destruir. A célula B e a célula T, elas têm um formato, como vocês estão vendo aí, diferenciado, porque cada uma tem uma função específica. A célula B tem uma preferência por marcar bactérias e fungos. Já bactérias, fungos, protozoários. Já a célula T tem uma tendência a marcar vírus. Então, quando uma pessoa sofre uma infecção viral, há um aumento da produção de célula T, essa célula T marca aquela célula que está lesada, e essa marcação é como se estivesse convidando o natural killer para destruir a célula. O linfócito ele não destrói a célula, quem destrói é o natural killer. Medula óssea como um todo. Progenitor, a gente tem dois ramos, linfóide e mieloide. Quando vocês estudarem biologia molecular ou genética, vocês vão ver que quando há tem uma doença chamada leucemia. Leucemia é mieloide e leucemia é linfóide. A leucemia linfóide gera células, gera lesão no DNA de células B, T e NK. Mieloide são leucemias que geram lesões na produção de eritrócitos e células da linhagem vermelha. Linfóide é linhagem branca. Mieloide é linhagem vermelha, tá? Progenitor mieloide. Progenitor de granulócitos ou macrófagos. Progenitor de megacariótico e eritrócitos. Megacarióticos e eritroplastos. Essas células são responsáveis, além de atuar na defesa, de levar nutrientes e gases para todo o corpo. As células dendríticas, granulócitos ou leucócitos, polimorfonucleados, neutrófilo, eosinófilo, basófilos, propulsor desconhecido de mastócitos, monócitos, plaquetas, eritrócitos. Como eu falei na semana passada, a função principal da plaqueta é promover uma fluidez do sangue. O sangue não é totalmente líquido, então isso reduz a chance de hemorragia. Já os eritócitos ou hemácias são células que transportam nutrientes e gases para todo o corpo. Linfonodos são caminhos alternativos por onde as células podem chegar mais rápido ao local da infecção. No tecido vão as células dendríticas e as células maduras e imaturas. E os mastócitos macrófagos, quando há uma infecção no tecido. As células efetoras, plasmócitos, célula T ativada e célula NK ativada. Para que a célula NK possa destruir um determinado patógeno, ela precisa ser ativada. Isso a gente vai falar isso mais para frente, tá? Olha só que interessante. Isso aqui é uma projeção do corpo humano. Existem vários locais do nosso corpo onde há produção de células. Olha só, existem macrófagos alveolares do pulmão, dos alvéolos do pulmão, células Kupffer do fígado, macrófagos esplênicos, células de microglia do cérebro. Uma vez um aluno me perguntou se os linfócitos, se a pessoa tem uma infecção no cérebro, como que o corpo reage. Na verdade, existem células de conexão neural, de troca de informações do cérebro, mas a evolução é tão perfeita que já desenvolveu um grupo de células que atuam no sistema de defesa.
que são as microglias. São células que matam qualquer tipo de micróbio que possa invadir o cérebro. Só que elas não têm uma eficiência muito grande nisso. Se forem bactérias, até conseguem, mas tem, dependendo do tamanho da infecção, pode ser que seja prejudicial. Tá? Ela não tem uma função tão eficiente. Olha só, macrófagos residentes nos linfonodos circulantes, células precursoras da medula óssea, células sinoviais. Olha só, aqui, ó, onde está marcado essa setinha, nessa setinha aqui, ó, isso aqui é a bacia do nosso corpo. O principal local onde são produzidos macrófagos é na bacia. Vou dar um exemplo aqui prático. Quando uma pessoa tem leucemia e precisa de transplante, ela recebe uma injeção aqui na bacia para ativar, dar um restart na produção de células de defesa. É nessa região aqui da bacia que acontece o restart. Um reinício das células de defesa. Deixa eu ver se tem mais outra coisa nesse arquivo que eu possa mostrar para vocês. E uma coisa muito importante. Uma criança de até 12 anos, elas têm uma produção de células de defesa reduzida, porque nessas crianças, a produção de o principal órgão que ativa os linfócitos B e T é o timo. Porém, o processo e resposta de ativação desse órgão é muito fraco. Quando você faz 12, 13 anos, o corpo começa a crescer e o timo se conserva no tamanho que ele é quando você é criança. Então, o timo, ele meio que reduz a sua função, não é que reduz essa função, ele reduz a sua importância, porque outros órgãos começam a substituir o timo nessa função. Aqui, ó, a medula óssea vermelha e amarela. Essa medula óssea vermelha são produzidas células vermelhas. Amarela, célula branca, que é chamada de tutano, que é cheia de gordura. Olha, eu vou tentar achar um mapa aqui do sistema linfóide. Olha só, isso aqui é uma estrutura do baço. No baço são ativadas algumas células, ativação de linfócito, porém também no baço é realizada a destruição de células velhas. Se tem alguma bactéria que causa lesão na célula ou com vírus, essa célula é direcionada por meio do sistema linfático para o baço, e esse baço é responsável por destruir essa célula. Porém, em algumas situações, a pessoa perde o baço. Então, nesse caso, as células são direcionadas para o intestino e no intestino é realizado a destruição das células que não têm função mais. Aqui, outra coisa que é importante. No céu da nossa boca tem regiões que têm uma estrutura parecida com esponja. Essa região, ela incha e filtra, chamada de tonsilas, que antigamente era a amígdala. A gente tem a amígdala celular e a amígdala do céu da boca, que hoje em dia se chama de tonsila. São estruturas responsáveis por filtrar. Elas têm uma estrutura parecida com um pelinho que filtra o ar e alguns alimentos para reter os nossos possíveis micróbios. Tem algumas pessoas com uma doença imune chamada de artrite reumatoide. Essas pessoas expelem um pus amarelinho, meio que um cheirinho fétido. Esse pus tem a função de na verdade, esse pus
tem a capacidade de reter todo o micróbio que foi retido nessa região para expelir para células mortas que acabaram morrendo, né, combatendo esse micróbio. Ó, o nosso corpo tem barreiras físicas e químicas contra micróbios. Lisozima, as lágrimas e outras secreções dos olhos, né? Remoção de partícula pela rápida passagem de ar através dos ossos turbinados aqui no nosso nariz. Comensais, que é na nossa garganta. Nós temos umas estruturas meio que cheias de pelinho na garganta, que é a traqueia. Essa traqueia serve para filtrar o ar, dar uma outra filtragem do ar, para tentar reter ao máximo qualquer tipo de micróbio que está em suspensão. Para tentar reter, não é 100% eficiente. Pele, barreira física. A nossa primeira barreira física contra agente externo é a nossa pele. Os brônquios são que possuem bulbos e cílios que também retêm a quantidade de micróbios que possa entrar no nosso ar. A alteração do pH do nosso estômago para tentar matar qualquer tipo de micróbio da nossa alimentação. pH na região genital, que também ele é baixo, é muito ácido, para tentar matar esse micróbio. A urina também tem um pH ácido justamente para matar a possibilidade de micróbio que possa entrar lá. No intestino também. No intestino nós temos bactérias que ajudam a nosso processo digestório, e essas bactérias competem com bactérias externas que vêm da alimentação para nos proteger. Na aula de hoje, nessa apostila, eu vou falar sobre isso. Eu vou passar para outro arquivo. Vou tentar falar um pouquinho sobre imunoglobulina. Na semana passada, eu falei para vocês que imunoglobulinas são moléculas de glicoproteína que são produzidas pelos plasmócitos em resposta ao antígeno. Antígeno é qualquer coisa que possa estimular o sistema imunológico ou possivelmente causar alguma doença, e que funcionam como anticorpos. As imunoglobulinas derivam do seu nome da descoberta de que elas migram com as proteínas globulares quando no soro contém anticorpos e colocado em campo elétrico. Olha só. Esse X, esse Y aqui, na pontinha dele, existe uma ligação. Essa ligação específica aqui, ela se liga ao antígeno e estimula, olha aqui está aumentado a figura, e estimula a enteronização dessa bactéria para dentro da célula. Provavelmente isso aqui é um macrófago. Dentro dessa célula acontece a fagocitose. A fagocitose destrói essa bactéria que foi ingerida. Aqui, ó. Essa pontinha é o sítio de ligação antigênica. Deixa eu só tentar dar uma aumentada aqui. Tá vendo isso aqui? É o sítio de ligação. Essas duas pontinhas são regiões que se ligam ao patógeno para que ele possa entrar na célula que vai realizar a destruição. Tem cadeia leve e cadeia pesada. Aqui, ó. Todas as imunoglobulinas têm uma estrutura de 4 cadeias com unidade básica.
Elas são compostas de duas cadeias leves e duas cadeias pesadas. Isso aqui é um desenho básico de imunoglobulina. É como se fosse um garfo, só que são dois traços embaixo e quatro em cima. Isso aqui é estrutura básica, tá? De imunoglobulina. Eu vou tentar mostrar para vocês o desenho aqui, que é mais ou menos o que eles pedem na P1. Ó, essas imunoglobulinas são as mais cobradas na P. IgM é a primeira imunoglobulina a ser expressa na membrana do linfócito B durante seu desenvolvimento. Na membrana da célula B, o IgM está na forma monomérica. O primeiro anticorpo produzido numa resposta imune primária é sempre IgM pentamérica, ou seja, ela tem 5 braços. Vou mostrar o desenho dela daqui a pouco. Olha, ela tem, vou reduzir um pouco a imagem. Ela tem 5 braços. Cada conjunto desse aqui, ó, é um braço. 2, 3, 4, 5. São 5 braços e ele aumenta a possibilidade de entrar em contato com o micróbio para destruí-lo. IgD perfaz menos de 3% do total das imunoglobulinas plasmáticas e a função biológica precisa dessa classe de imunoglobulina ainda incerta. IgD é coexpressa com IgM na superfície de quase todas as células B maduras. IgD ela ajuda o IgM a trabalhar e elas dependem do linfócito B. IgG é a imunoglobulina mais abundante do soro e está distribuída uniformemente entre os espaços intra- e extravasculares. É o anticorpo mais importante da resposta imune secundária. Em humanos, as moléculas de IgD de todas as subclasses atravessam a barreira placentária e conferem um alto grau de imunidade passiva ao feto e ao recém-nascido. E outra coisa que é importante: quando uma pessoa está com uma infecção viral, ela tem um aumento elevado de IgD. Depois que há uma expansão clonal das células de defesa, aumenta o nível de IgM. Por quê? Não é que quando a pessoa está com IgM elevado, ela já está curada. É que a tendência a controle da infecção já está estabilizado, tá? Então, quando você está com IgM em quantidade maior que IgG, é sinal de que o teu corpo já está controlando o micróbio. Então, você não está transmitindo a doença, mas a sua doença pode estar ativa. IgA é a imunoglobulina predominante nas secreções mucocerosas, como saliva, colostro, leite, secreções traqueobronquiais e geniturinárias. IgE é encontrada nas membranas da superfície dos mastócitos e basófilos, em todos os indivíduos. Essa classe de imunoglobulina sensibiliza as células da superfície das mucosas com conjuntiva, nasal e brônquio. IgE pode ainda ter um papel importante na imunidade contra os euminos, embora nos países desenvolvidos esteja mais comumente associada a reações alérgicas, como asma e febre de feno. Olha só que interessante. Vou tentar aumentar um pouquinho a imagem para vocês conseguirem ver melhor. Esse aqui é o IgG, esse aqui é o IgD, esse aqui é o IgE, esse aqui é o IgA e esse aqui é o IgM.
Então é isso. Eles sempre cobram na P1 e na P3 a diferença entre As e Gs. Então vocês vão olhar no grupo e vão treinar o desenho, né, desse material para ajudar vocês a aprendizado. Depois vocês, se vocês tiverem alguma dúvida, entre em contato comigo, tá bom? Muito obrigada, gente.